vamos à leitura de uma questão falando sobre planilhas de cálculo. Acompanha comigo a leitura aí na questão. É utilizada uma planilha do Excel 2010 na sua configuração padrão para realizar o controle orçamentário doméstico de um pai de família, conforme mostra a figura. A coluna A contém a descrição da operação, a coluna B contém a data da realização da operação, a coluna C contém a receita recebida e a coluna D contém as despesas pagas. Deverá ser aplicada na célula B11 uma fórmula que será preenchida com a frase saldo negativo se o total de despesas pagas for maior que o total das receitas recebidas. Caso contrário, deverá aparecer a frase saldo positivo ou zerado. E aí vem essa planilha que a questão citava, né? A questão estava citando os dados em relação a essa planilha, que daqui a um pouquinho a gente já vai ver, mas vamos continuar. Depois ele disse, assinale a alternativa que contém a fórmula correta para fazer esse procedimento. E aí vem na letra A, B, C, D e E, quer dizer, em todas as alternativas dessa questão, ele está citando uma fórmula contendo uma função chamada função C ou SE. Então não tem como tu resolver essa questão direto sem antes entender como funciona a famosa função C, ou simplesmente diria aqui a função SE. Para entender a função C, nós vamos pegar uma parte desse enunciado e tentar fazer uma compreensão melhor do porquê que ele quer usar a função C para a descrição. Basicamente é assim, a função C é uma função de análise lógica. E essa função C de análise lógica, que agora eu vou explicar um pouquinho melhor para ti aqui, ó, acompanha comigo, ela possui 3 argumentos, essa função C. Quais são os 3 argumentos da função C? Vamos colocar aqui direitinho, eu vou destacando para ti, para a gente estudar melhor. Então, normalmente a função vai estar dentro de uma fórmula e uma fórmula começa com um sinal de igualdade. Perfeito. Logo depois vem o nome da função, chamada função C, que, como eu disse, é uma função de análise lógica. E depois vem um abre parênteses, e no final dessa função C tem um fecha parênteses, certo? Mas essa função C, ela apresenta 3 argumentos separados por ponto e vírgula. Quer dizer, quem separa os argumentos da função C é um ponto e vírgula. Então, basicamente, o que eu fiz aqui é tu ter uma compreensão do funcionamento da função C. Por que que esse esquema está assim? Porque no primeiro argumento da função C, já que ela tem 3 argumentos, nós temos o que chamamos de teste lógico. No segundo argumento, nós temos a resposta se o teste lógico for verdadeiro, e no terceiro argumento, a resposta se o teste lógico for falso. Então, vou preencher assim, ó. O primeiro argumento da função C contém o que nós chamamos de teste lógico. Então, aqui, vamos botar ali para ti, ó, contém um teste lógico. Segundo argumento da função C contém uma resposta se o teste lógico for verdadeiro, e o terceiro argumento contém a resposta se o teste lógico for falso. Está aí completo o meu esquema para entender a função C. Primeiro argumento, um teste lógico. Professor, o que é um teste lógico? É aquele que tu só pode responder se é verdadeiro ou falso. Então, quando tu for analisar a função C, no primeiro argumento tem um teste lógico, tem que ler e verificar se ele é verdadeiro ou falso. Se tu disser que o teste lógico do primeiro argumento é verdadeiro, a resposta para essa função C vai estar no segundo argumento, que é a resposta se o teste lógico for considerado verdadeiro. Agora, se tu disser que o teste lógico é falso, então a resposta para a função C vai estar no terceiro argumento, que é a resposta se o teste lógico for considerado falso. Então, o primeiro argumento é o teste lógico. Segundo, a resposta se o teste lógico for verdadeiro, e o terceiro argumento, a resposta se o teste lógico for falso. Na função C, então, tu vai fazer uma escolha. Ou tu vai responder o que está no segundo argumento, que é a parte verdadeira, ou o que está no terceiro argumento, que é a parte falsa. Como eu disse para vocês, eu tinha que analisar o que a questão queria. E a questão pede, na verdade, no seu enunciado, uma análise de 2 possibilidades de resposta. Se a gente observar nessa questão, nós vamos ter 2 probabilidades de resposta. E onde é que eu vou colocar essas 2 probabilidades de resposta? Bem, ou eu vou colocar uma das respostas na parte verdadeira,
ou eu vou colocar outra resposta desejada na parte falsa. Porque o que a gente faz? Se a gente tem duas possibilidades de resposta que a questão está avaliando, uma delas eu tenho que colocar na parte verdadeira e outra na parte falsa. Olha bem atentamente o que ele diz. Deverá ser aplicada na célula B11 uma fórmula que será preenchida com a frase saldo negativo se o total de despesas pagas for maior que o total das receitas recebidas. Quer dizer, se o total das despesas for maior que das receitas, quer dizer, se tu gastou mais do que tu recebeu, então ele quer que escreva saldo negativo. Ele quer que a resposta da função seja saldo negativo. Agora, se não, ele diz, caso contrário, deverá aparecer a frase saldo positivo ou zerado. Então percebe que ele tem duas possibilidades de resposta. Saldo positivo ou zerado é uma delas, saldo negativo é outra. Então, a avaliação que ele quer é sobre as despesas em relação às receitas. E ele está dizendo, se as despesas pagas forem maior que as receitas, então quer dizer que ele teve um saldo negativo, ele quer como resposta escrito saldo negativo. Agora, se for o contrário, vamos imaginar, se o total das receitas do que ele recebeu foi igual ou maior que as despesas, aí ele quer saldo positivo ou zerado. Quer dizer, se ele recebeu mais do que ele gastou, ele quer saldo positivo ou zerado, porque de repente também ele pode ter gasto exatamente o que ele recebeu. Como é que eu vou formular uma função dessas? O teste lógico só tem duas hipóteses aqui. Nós vamos ter que avaliar o teste lógico vendo onde é que está o saldo negativo, onde é que está o total das despesas e onde é que está o total das receitas e comparar. Então, se a gente buscar lá as opções da planilha, onde é que eu tenho o total das despesas e o total das receitas? Não tem nenhuma função mostrando o total. Só tem dizendo ali a receita 5.300,10 na célula C3, e as despesas, aí tem uma lista bem grande de despesas ali, ó. Tem despesas na célula D4, D5, D6, D7, aqui tudo são despesas. Então eu vou ter que fazer a receita, que é 5.300, analisar se ela é maior ou menor que o resultado da soma dessas despesas. Bem, para isso eu vou fazer o seguinte, em primeiro lugar, nós vamos analisar, como tem muita função C aqui para analisar, muita função C, eu vou direto para essa função C aqui, ó, que está descrita na letra A. Porque a gente tem que analisar opção por opção para ver se a gente descobre se ela está certa ou está errada. Vamos pegar a primeira opção, que é a letra A, e analisar se ela pode ser certa para essa questão ou não, certo? Acompanha comigo. Ele diz função C, e ele está pedindo para fazer a soma de C3 2 pontos C9. Quer dizer, ele quer fazer a soma da célula C3 até a célula C9, menos a soma da célula D4 até D9. E vai perguntar se isso é menor do que zero. Se for menor do que zero, ele quer responder saldo negativo. Se não for menor do que zero, ele quer responder saldo positivo ou zerado. Será que essa dá certo? Primeiro, vamos ver, soma C3 2 pontos C9. Vamos voltar lá para a planilha. Soma C3 2 pontos C9. A coluna C, se eu for somar de C3 até C9, o resultado, na verdade, é a soma das receitas. Somando C3 até C9, é só somar a coluna C. Então, quer dizer que essa primeira parte aqui, ó, na verdade, ele está querendo somar para visualizar as receitas. Então, aqui eu vou botar um R dizendo que seria a soma das receitas, certo? Depois ele diz menos a soma de D4 2 pontos D9. Soma de D4 2 pontos D9. Bem, se ele for somar D4 2 pontos D9, então é a coluna D. E a coluna D tem as despesas. Então, a soma D4 2 pontos D9 seria a soma das despesas. Então, ele está fazendo assim, ó. A soma, por enquanto, a soma das receitas menos a soma das despesas é menor do que zero. É essa avaliação, esse é o teste lógico. Se a soma das receitas for menor do que a soma das despesas, se a soma das receitas menos a soma das despesas, isso vai dar o saldo, na verdade, da conta dele.
Então, a soma das receitas menos a soma das despesas vai dar o saldo. Então, isso aqui, receita menos despesas, é o saldo do caixa dele. Tudo isso aí é o saldo. Soma das receitas menos a soma das despesas. Dando um exemplo, se ele tiver 10 de receita e 5 de despesa, 10 de receita menos 5 de despesa, ele teve um saldo positivo. Porque daí ele teve um saldo de R$5. Agora, se for o contrário, ele teve 5 de receita e 10 de despesa, vai ser 5 menos 10. Aí o resultado vai ser negativo, porque vai ser menos 5. Então, esse cálculo que ele está fazendo, a soma das receitas menos a soma das despesas, é o saldo. Se esse saldo todo, observa, for menor do que zero, o que ele quer que escreva? Bem, se o saldo for menor que zero, ele está querendo nessa função escrever saldo negativo. E está certo. Se o saldo for menor do que zero, ele tem que responder saldo negativo. Agora, se for falso, se o saldo não for menor do que zero, aí ele vai responder, observa, saldo positivo ou zerado. Então essa letra A está certinho para o que ele quer. Porque nessa função ele está analisando receitas menos despesas e gerando um saldo. E está pedindo, se esse saldo for menor do que zero, então responde saldo negativo. Se não, responde saldo positivo ou zerado. E é isso que ele quer. Se o saldo for menor do que zero, ele quer que responda saldo negativo. Se não, tem que responder saldo positivo ou zerado. Quer dizer que a resposta para essa questão já é a letra A de América, porque isso já deu certinho. Percebe? A letra A de América já é a resposta, porque fechou bem certo o que ele queria. E ele queria que o sistema dissesse automaticamente, através de uma função, nesse caso a função C, se o saldo for negativo, escreva saldo negativo. Se for positivo ou zerado, escreva positivo ou zerado. Mas como é que ele vai fazer essa análise? Primeiro ele tem que fazer um teste lógico. E nesse teste ele tem que fazer, receitas menos despesas gerou saldo. Se esse saldo for menor do que zero, responde saldo negativo. Se não, vai responder saldo positivo ou zerado. Fechou. A letra A, então, já é a resposta da questão, já dá certinho para o objetivo que ele queria, certo? A de América, resposta. Até a próxima questão.